A gente muda o jazz aqui para falar de um assunto absolutamente importante. Quem está na linha conosco é o médico pediatra e associado da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Dr. José Paulo Ferreira. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Boa tarde, Kelly, tudo bem? Que bom lhe ouvir e que bom falar com o senhor sobre finalmente termos o início da vacinação das nossas crianças. Ontem nós tivemos a apresentação, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A gente deve ter uma definição por parte das autoridades estaduais, municipais aí, se não hoje, ao longo dos próximos dias. Tem locais, o Rio de Janeiro já anunciou, inclusive, começando no dia 17, a prefeitura informou hoje, começando no dia 17 de janeiro. Queria que o senhor fizesse uma leitura, primeiro do que foi anunciado ontem. É satisfatório? Nós já podemos celebrar? As crianças vão começar a se vacinar finalmente? Na realidade, tomara que nós estejamos ouvindo algo mais promissor, porque essa liberação dessa vacina, houve uma questão aí política um pouco complicada, temos aí quase um mês de atraso. Teoricamente chegam as primeiras doses dia 14 de janeiro, agora aqui no Rio Grande do Sul. E que nem dissesse, o Rio de Janeiro já tem até a tabelinha lá de ordem decrescente por idade, por sexo, para fazer, já estão planejadinhos. Espero que chegue, porque a Pfizer ficou de entregar no Brasil no dia 13, então 14 deve estar chegando nos estados. E a gente está muito feliz com isso, ainda que com algum atraso em relação a outros países, porque já se viu que essa vacina de 5 a 11 anos já foi usada em mais de 10 milhões de crianças mundo afora. Já tem aí vários países fazendo, obviamente, Estados Unidos na frente, com muita experiência, com dados já bem, assim, digamos, robustos de efeitos colaterais, preocupações, etc. Sempre é a preocupação dos pais. É importante entender que os pais têm toda a razão de estarem preocupados e com alguma dúvida se fazem ou não fazem a vacina, porque é uma coisa muito nova. Foi feita em adulto, depois foi adulto jovem, depois foi adolescente, agora chega em criança. Então tem aí uma pressão maior aí, uma resistência talvez maior dos pais fazerem, mas a gente já viu aí 10 milhões de crianças vacinadas com efeitos colaterais, como toda vacina tem, mas bem baixos em relação, inclusive, a adolescentes e adultos jovens. Por alguma razão, as crianças também pegam mais fraco ao Covid, embora pegue, obviamente, e também tem reações mais fracas dos seus efeitos colaterais, que para nós é muito interessante. Doutor, justamente nesse ponto, que é a dúvida das pessoas que têm crianças em casa, e um termômetro que nós temos é a participação da audiência através do WhatsApp. E muitas pessoas, muitos pais, muitas mães estão com medo de vacinar as crianças, porque acreditam que, ou porque foi pouco tempo para uma posição conclusiva sobre efeitos colaterais, ou simplesmente porque não acompanham o trabalho da ciência. Então eu gostaria que o senhor reforçasse essa tranquilização e também mandasse um recado diretamente para os pais e mães que ainda têm essas reticências. Isso é interessante porque, assim, nós temos no Brasil um sistema de vacinação excelente. Nós temos uma cobertura vacinal super boa. E toda a vida, que é da nossa experiência, os pais faziam as vacinas que eram recomendadas. Surgiram várias vacinas novas, as da meningite, a da HPV, várias vacinas nos últimos anos. E toda vez que a vacina surge, óbvio que ela é novidade, óbvio que ela tem poucos meses de uso, então as pessoas ficam em dúvida. Isso aconteceu com a da meningite, aconteceu com a do HPV, e depois elas foram entrando no nosso repertório. Hoje, se as pessoas fazem sem nem se questionar muito. No momento que a gente tem uma pandemia que pegou o mundo inteiro enlouquecidamente, se começou vacinando os adultos mais velhos, porque tinham mais risco, etc. E ninguém se questionou muito assim, aí vai ter problema do adulto mais velho. Eles estavam morrendo muito, E o que não aconteceu com criança, mas infelizmente também, ainda em números expressivos, mas aconteceu. E aí aconteceu, para da AstraZeneca porque deu um problema aí. Para agora a da Moderna porque deu não sei o quê. E se vê, são efeitos colaterais que existem em todas as vacinas, e muitos desses efeitos colaterais a gente tem que se dar conta que a criança não vacinada tem em maior intensidade caso pegue o vírus. E no momento que a gente começa a ter todas as faixas etárias vacinadas, na sua grande maioria, quem optou em fazê-las, e começa a ter uma faixa etária lá das crianças abaixo de 12 anos que não estão vacinadas, elas são, digamos assim, os bichinhos vão procurar aqui, vamos procurar alguém que não está vacinado, crianças, vamos lá. Eles vão acabar pegando mais
né, a coronavírus ou o Covid, que vinham pegando há 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio atrás. Não, então a gente recomenda fortemente. E acho também, né, doutor, estava pensando aqui, a gente vem falando e batendo nessa tecla também, falamos com o doutor Kfouri, com o reitor Pedro Halal, que é epidemiologista, sobre a gente pensar nas nossas crianças, por óbvio, e também na questão da proteção coletiva, porque como o senhor disse, né, o vírus vai procurar alguém que não tá vacinado, ou vai tentar achar uma forma de se espalhar, né, e a gente precisa, em tese, parar de espalhar o vírus. E isso não deixa de ser uma proteção coletiva. Pensar nas nossas crianças é pensar também nos idosos, pensar também nos adultos. Então, isso sem dúvida, assim, a gente traz essa proteção de rebanho aí desde março de 2020, com vários cálculos matemáticos maravilhosos. Agora é daqui a 1 mês, agora daqui a 2 meses. E nós estamos passando quase 2 anos e não se alcançou ainda. Nada. E se sabe agora que vai precisar de 85% da população ou mais vacinada. E obviamente que essas crianças aumentariam em muito, né, o número de proteção comunitária, sem dúvida. Mas isso é claro que é um pensamento muito assim, histórico, bonito e tudo, porque os pais estão preocupados com 100% dos seus filhos que estão em casa. Claro. Então, mesmo unitariamente pensando, se a gente não tiver condições de pensar na comunidade, mesmo para o seu filho, é uma vacina segura no sentido de, é uma vacina que a tecnologia, mas esse é o RNA, aquelas coisas todas de bruxaria, e vai mudar, então, fantasias e fake news tem horrores por aí, mas é uma vacina que já tinha essa tecnologia, por isso que ela foi desenvolvida com tanta rapidez, né? E 10 milhões de crianças vacinadas é um número bastante interessante para dizer, não, vacinamos 100 crianças e não deu nada. Pode ser que tenha nascido 1. Pô, vacinou 10 milhões de crianças e não deu nada de intenso ou de expressivo, por exemplo, morte. Não houve nenhuma morte até agora, né, em 10 milhões de crianças vacinadas. E nós já tivemos 2.400 óbitos em crianças abaixo de 17 anos no Brasil, que é um número pequeno perto dos outros 600 mil de adultos, mas são 2.000 crianças que não sabem ter passado por isso. Exatamente. Na época não tinha vacina, agora a gente tem. Então vamos proteger os próximos 2.000. E doutor, assim, para quem é leigo, para entender, eu sei que muitos médicos já falaram, explicaram sobre isso, vai ser como os adultos que tomaram em 2 doses, como é que funciona? A princípio, a não ser que mude, porque as regras do jogo mudam, né, no decorrer da partida, né, estão previstas 2 doses com intervalo de 8 semanas, né? Perfeito. Outra dúvida que chegou bastante aqui em relação às crianças, né? Agora a gente está em período de férias, ok. Mas a gente deve ter retomada das aulas, né? Como cronograma, como já se via no ano passado, né? Quando a gente começou a retomar, entre aspas, a normalidade. É seguro mandar os filhos sem ter vacinado? Devo ou não mandar meu filho para a escola antes de vaciná-lo contra a Covid? Qual que é a sua leitura, qual que é a sua avaliação? Pensando também nessa questão da ida das crianças, lembrando, né, doutor, o senhor falou, tem um cronograma, vai começar pelas crianças com deficiência, comorbidade, né, primeiro, tem uma ordem pré-estabelecida, até chegar, como foi nos adultos, na população, entre aspas, comum, geral. O próprio governo do estado liberou uma nota hoje dizendo que não tem como vacinar todas as crianças antes de estar na volta de 16, 17 de fevereiro. Exato. A gente vai ter 1 mês para vacinar e se espera pelo menos uns 3 meses para a gente poder vacinar um número expressivo de crianças, está na ordem de 1 milhão, né, de crianças nessa faixa etária no Rio Grande do Sul. Então o que acontece? Né? A gente acabou de entrar em férias agora que as crianças estão indo para o colégio de maneira muito próxima do normal. Excetuando-se alguns colégios por questão de infraestrutura, mas a grande maioria estava indo no colégio com os cuidados que tem que continuar a ser mantidos, máscara, distanciamento social, uso de álcool, todas aquelas coisinhas, mesmo vacinados vão ter que continuar fazendo isso aí por um razoável tempo ainda, e não se viu nenhum surto nos colégios, ao contrário do que aconteceu nesse nosso fim de ano maravilhoso, que as pessoas esqueceram do mundo e foram para a Ilha da Fantasia, e nós temos essa maluquice agora nas praias, que loucura. Uma explosão por questões de comportamento, ou seja, dos adultos, né, doutor? Não é das crianças. Não são as crianças a responsável. A criança, coitada, é uma santa perto dessa maluquice que está por aí. Então elas vão continuar indo no colégio com segurança. É verdade.
Sim, doutor. Sobre a vacina em si, o senhor já confirmou que serão 2 doses e na bula da vacina pediátrica da Pfizer, a indicação é de que as 2 doses têm um intervalo de 21 dias ou 3 semanas. Mas o Ministério da Saúde decidiu por ampliar esse intervalo para 8 semanas ou 2 meses. Um dos motivos seria reduzir o risco, que a gente sabe que já é pequeno, segundo a própria pasta, de miocardite. Como o senhor vê essa decisão de deixar um intervalo maior entre as 2 doses por decisão do Ministério da Saúde? Eu, coitadinho, não faço nada, né? O senhor disse, eu não digo nada, eu só leio o que os caras escreveram, né? Mas, teoricamente, essas 8 semanas, provavelmente, eu digo provavelmente porque a gente não consegue ler na cabeça dos outros, é para poder vacinar mais pessoas. Mas falando sobre miocardite, interessante, dados que saíram do CDC de ontem, tá? Em 8 milhões de vacinas, nós tivemos 12 casos de miocardite, tá? Isso é quase 1 para cada 1 milhão de doses. Dessas 12 casos de miocardite, os dados fecharam dia 17 de dezembro, agora nos Estados Unidos. Dos 12 casos de miocardite, todos já voltaram para sua casa e foram miocardites leves. Ao contrário de quem pegou Covid e teve miocardite, um número muito mais elevado e algumas miocardites mais sérias. E o mais legal de tudo é que o número de miocardites que aconteceu em crianças acima de entre 5 e 11 anos foi 10 vezes menor do que crianças de 12 a 15 e quase 25, estou olhando aqui o gráfico de estatística, quase 25 vezes menor do que criança de 16 a 17, criança, coitadinha, né? Adolescente de 16 a 17 anos. Ou seja, mesmo as crianças, e tem miocardite, tem 1 para cada 1 milhão vai aparecer uma miocardite. Todas as 12 nos Estados Unidos, em 8 milhões de doses, já estão nas suas casas e já estão tranquilos, né? Então, isso nos dá uma certa tranquilidade, que claro que a gente pode ter efeito colateral, assim como várias outras vacinas que a gente tem efeitos colaterais, inclusive, né, alguns efeitos colaterais, tipo Guillain-Barré, coisas assim, que vai passar, a criança tem que baixar ao hospital. E é caso para não sei quantos para cada 1 milhão, e a gente continua fazendo as outras vacinas também. Eu acho que a gente tem, como o senhor mencionou, né, uma cultura vacinal, que bom, o Brasil tem expertise nisso, e a gente tem que lembrar disso, né, para todas as vacinas que as crianças fazem, desde pequenininhas, e o quanto a gente considera isso necessário, e com esse mesmo pensamento para proteger as nossas crianças. E também achei importante um outro ponto que o senhor falou, que é a Anvisa deu autorização lá em dezembro. Então, de alguma forma, a gente está assim, né, poderia já ter começado esse processo de imunização, de proteção, até pensando nesse início de aulas aí para fevereiro, março. Ferraz. Posso trazer uma dúvida de um ouvinte? Claro. Deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui. É o Flávio Mota Camargo. Ele diz que tem a filha dele tem 11 anos e 6 meses. E ele quer saber se aguarda ela chegar aos 12 anos para fazer a vacina dos adultos ou se já aplica, assim que for aberta a possibilidade, a vacina pediátrica. Isso é interessante porque várias pessoas estão nessa digamos, no limite ali, né? Estão com 11 anos e 10 meses, daqui a 2 anos eu faço. Na realidade se mostrou, e não existe uma coisa assim, ó, a partir de 11 anos, 12 meses e 31 dias não serve mais essa vacina, tem que passar para outra. Não é tão assim, digamos, rígido. Se sabe que a dose da vacina para as crianças é 1/3 da dose de adulto, né? Então, mas então vale a pena ela esperar mais 6 meses e fazer uma dose 3 vezes maior. Se mostrou que para essa idade, especificamente de 11 anos, essa dose de 1/3 do quantidade de bichinhos dentro da vacina, se foi mais que suficiente, ela vai fazer 2 doses. Eu acho que ela poderia fazer essa vacina para criança bem tranquilo, sem muito estresse. Então já faz o quanto, assim que tiver a possibilidade, enquanto criança, né, esse abaixo de 12 anos, a ordem é já fazer e já proteger. Doutor, quero agradecer imensamente. A gente recebeu uma série de mensagens de pessoas muito felizes de ouvir um relato tão importante como o do senhor, né, tão conectado com a ciência, com os dados, com a realidade. Obrigada pela sua participação e tomara que a gente já possa anunciar em breve, né, o começo da vacinação das crianças aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada e volte sempre. Estaremos na linha de partida torcendo juntos. Ah, que bom, que alegria. Feliz 2022 para o senhor. Um abraço a você também.